Padre Pio disse algo que ninguém quer ouvir. Você pode estar cheio do Espírito Santo e nunca ter sentido um arrepio na vida. Enquanto todo mundo corre atrás de emoções fortes, ele revelou que o sinal mais poderoso acontece num lugar onde você nunca imaginaria. Quando alguém te contraria e você consegue calar. Quando você precisa pedir perdão e seu orgulho grita não. Ele chamava isso de docilidade interior. E se você não sabe reconhecer esse sinal, está ignorando a confirmação mais clara de que Deus está trabalhando em você agora. Escreva nos comentários: Espírito Santo, ensina-me a ouvir. Deixa eu te contar uma história real. Conheci uma mulher que passou 15 anos indo de retiro em retiro, de congresso em congresso, buscando uma experiência mística. Ela queria ver, sentir, ter provas visíveis de que Deus estava com ela. Até que um dia, no confessionário, o padre perguntou: "E como você reage quando seu marido te critica, quando sua sogra te contraria, quando você erra e precisa admitir?" Ela ficou em silêncio. Pela primeira vez em 15 anos, percebeu que Deus estava falando justamente ali, naqueles momentos horríveis, em que ela explodia, guardava mágoa, justificava seus erros. O Espírito Santo estava sussurrando, mas ela estava surda de tanto procurar trovões. Você já passou por isso? Já percebeu que às vezes corremos para lugares distantes procurando Deus, enquanto Ele está bem na nossa frente, dentro das situações mais comuns, mais incômodas, mais humilhantes da vida? Padre Pio conhecia esse segredo como poucos. Ele, que tinha os estigmas sangrando nas mãos, que bilocava, que lia corações, sabia uma coisa que choca. Essas manifestações extraordinárias não eram o termômetro da santidade dele. O verdadeiro sinal estava em algo muito menos impressionante aos olhos humanos. Estava na capacidade dele de obedecer quando discordava, de aceitar humilhações sem revidar, de mudar de opinião quando percebia que estava errado, mesmo sendo um santo respeitado por milhões. Isso sim era a marca do Espírito Santo nele. E aqui mora um problema sério que precisamos enfrentar. Vivemos numa época que confunde presença de Deus com entretenimento religioso. Queremos cair no chão durante a oração. Queremos sentir aquele calor no peito. Queremos chorar durante a missa. E quando nada disso acontece, achamos que Deus se afastou. Mas Padre Pio dizia algo revolucionário. Deus raramente fala no meio do barulho. O Espírito Santo, na vida do cristão comum, não vem como fogo visível consumindo altares, não vem como vento impetuoso derrubando portas. Essas manifestações existem sim, mas são exceções raríssimas. O verdadeiro agir do Espírito acontece num território que nossa cultura despreza completamente: o silêncio interior. A delicadeza de uma consciência sendo formada aos poucos, como barro nas mãos de um oleiro. Aquela inclinação estranha que te faz preferir a verdade dolorosa à mentira confortável. Pensa comigo, quantas pessoas você conhece que choram copiosamente durante um louvor, levantam as mãos, sentem arrepios e uma semana depois estão do mesmo jeito? O orgulho intacto, a dureza de coração intacta, os mesmos pecados, as mesmas justificativas, a mesma resistência a mudar. Isso não quer dizer que a emoção era falsa, pode ter sido genuína, mas emoção genuína não é necessariamente a ação do Espírito Santo. Existem lágrimas que brotam do ego ferido querendo atenção. Existem entusiasmos que nascem da vaidade religiosa disfarçada de piedade. Existem fervores que duram exatamente até aparecer a primeira contrariedade. O Espírito Santo trabalha diferente. Ele deixa marcas profundas. Marcas que não somem quando a música para. Onde ele verdadeiramente habita, nasce algo que não se fabrica, um amor silencioso pela verdade, mesmo quando ela te condena. Uma aversão progressiva ao pecado, não porque você tem medo do inferno, mas porque você começa a entender o quanto aquilo machuca quem te ama. E surge um desejo sincero de agradar a Deus nas coisas pequenas, não só na hora da decisão importante, da grande renúncia, do sacrifício heróico que todo mundo vai ver, mas naquela escolhinha de nada que ninguém nunca vai saber, naquela palavra que você segura mesmo querendo soltar,
naquele pensamento que você corta pela raiz antes que vire fantasia. Aqui entra o ponto central que Padre Pio martelava, o sinal mais discreto e ao mesmo tempo mais confiável da presença do Espírito Santo é a docilidade interior. E antes que você pense que isso é coisa de gente fraca, deixe eu destruir esse engano agora. Docilidade não tem nada a ver com ser capacho dos outros. Não é deixar as pessoas abusarem de você. Não é concordar com qualquer bobagem que te digam. Isso seria burrice, não virtude. A docilidade que o Espírito Santo produz é força domada. É aquela capacidade raríssima de ter convicções profundas, mas estar disposto a revê-las se Deus mostrar que você está errado. É ter personalidade forte, mas conseguir entregar sua vontade quando percebe que está indo contra o plano de Deus. É liberdade de verdade, não escravidão. Sabe aquele momento em que você está defendendo seu ponto numa discussão e no meio dela percebe que você está errado? Seu orgulho quer continuar lutando só para não perder, mas algo dentro de você sussurra: para, admite, pede desculpa. A docilidade interior é essa força espiritual que te permite dizer: você tem razão, eu errei. Isso não é derrota, é vitória sobre você mesmo. Ou quando alguém te corrige mesmo que de forma indelicada, e em vez de você reagir com raiva defensiva, você consegue respirar fundo e pensar: será que tem alguma verdade aqui que eu preciso ouvir? Essa capacidade de se deixar corrigir sem se despedaçar por dentro é ouro espiritual puro. Padre Pio era firme nisso. O Espírito Santo nunca violenta ninguém. Ele convida, ele sussurra, ele atrai com suavidade, mas nunca empurra, nunca força. E aí está o grande teste da sua vida espiritual. Quando você sente aquele convite interior para mudar algo, para pedir perdão, para soltar um comportamento, para fazer diferente, como você reage? Se sua primeira reação é resistência automática, endurecimento, vontade de justificar por que você está certo e Deus está exagerando, presta atenção. Pode ser que seu orgulho esteja sufocando a voz do Espírito. Mas se você sente, mesmo custando caro, uma disposição de considerar, de ouvir, de tentar, você está no caminho certo. E aqui preciso te alertar para um engano perigoso que Padre Pio denunciava constantemente. Muita gente confunde a presença do Espírito Santo com emoções religiosas intensas, mas nem toda lágrima santa vem de Deus, nem todo entusiasmo espiritual é obra do Espírito. Tem choro que nasce do ego ferido, querendo ser consolado. Tem fervor que brota da vaidade religiosa, querendo ser reconhecida. Tem experiências emocionais que duram até a próxima segunda-feira de manhã, quando a vida real começa. O Espírito Santo age de forma totalmente diferente. Ele deixa marcas que não desaparecem quando a emoção passa. Onde ele habita de verdade, você vai perceber mudanças concretas, não da noite para o dia, mas progressivas. Aquele comportamento que você defendia com unhas e dentes agora te incomoda. Aquela mentirinha que você contava sem peso na consciência agora pesa como chumbo. Aquela justificativa que você usava para tudo agora soa falsa até para os seus próprios ouvidos. Isso é o Espírito Santo trabalhando. Ele vai formando sua consciência aos poucos, iluminando áreas da sua vida que estavam na sombra, te mostrando coisas sobre você mesmo que você preferia não ver. E tem mais. Padre Pio dizia algo que assusta muita gente. O demônio faz barulho. O demônio confunde. O demônio apressa. O demônio agita. Quando você sente aquela ansiedade espiritual, aquela pressa de ter uma revelação, aquela necessidade neurótica de provar sua fé através de experiências extraordinárias, desconfia. Isso tem cheiro de engano. O Espírito Santo age exatamente ao contrário. Ele acalma. Mesmo no meio da tempestade, ele coloca aquele ponto de paz dentro de você que não se quebra. Ele esclarece, não confunde. Ele ordena o caos, não aumenta a bagunça. Ele traz uma voz suave, não um grito desesperado. Se você percebe que, apesar de todos os problemas ao redor, existe dentro de você um núcleo de paz que resiste, uma voz
que continua te chamando à fidelidade, uma inclinação persistente para fazer o bem mesmo quando seria mais fácil desistir, presta muita atenção. Isso não é só otimismo. Isso não é psicologia positiva. Isso é espiritual. Isso é a presença do Espírito Santo trabalhando silenciosamente em você. Mas esse sinal é tão discreto, tão sem glamour, que a maioria despreza completamente. Querem trovões quando Deus prefere orvalho. Querem terremotos quando Deus escolhe sussurros. Querem sinais no céu quando Deus está escrevendo dentro do coração. Deixa eu te contar outra história que me marcou. Um homem me procurou certa vez, dizendo que estava em crise de fé, porque Deus nunca lhe dava sinais. Eu oro, eu jejuo, eu participo de tudo na igreja, mas nunca sinto nada. Deus está em silêncio. Aí eu perguntei, e quando você está prestes a mentir para o seu chefe e algo dentro de você te faz parar, isso é o quê? Quando você está com raiva da sua esposa e consegue respirar fundo em vez de explodir, isso vem de onde? Quando você tem oportunidade de fazer algo errado sem ninguém saber e você escolhe não fazer, quem te deu essa força? Ele ficou olhando para mim como se nunca tivesse pensado nisso. Eu achava que isso era só. Não, eu disse, isso é o Espírito Santo. Ele está tão presente na sua vida que você nem percebe mais. Você acha que é você sendo bonzinho, mas é Deus trabalhando por dentro. Esse é o problema. O Espírito Santo age com tanta naturalidade, com tanta delicadeza, que a gente acha que é mérito nosso. Mas não é. Aquela força que te faz levantar depois de cair no mesmo pecado pela 100ª vez, não vem de você. Aquela disposição de tentar de novo quando tudo sugere que você desista, não é sua. Aquele desejo estranho de ser melhor, de agradar a Deus, de fazer diferente, é graça, é o Espírito trabalhando. E aqui entra algo fundamental que Padre Pio ensinava. Essa docilidade ao Espírito Santo se manifesta de forma concretíssima na vida sacramental. Escuta bem isso. Não existe vida no Espírito de verdade sem confissão frequente. Não existe. Uma pessoa que diz estar cheia do Espírito Santo, mas passa meses ou anos sem se confessar, está mentindo para si mesma. Não existe vida no Espírito sem comunhão bem feita, preparada, recebida com reverência e não no automático. Não existe vida no Espírito sem oração que vai além das fórmulas decoradas. O Espírito Santo não se instala numa alma que despreza os sacramentos. Ele pode tocar, pode chamar, pode bater na porta, mas não entra para ficar onde o pecado é amado e protegido, onde a confissão é evitada, onde a missa é obrigação chata. E sabe qual é um dos sinais mais claros e ao mesmo tempo mais ignorados da presença do Espírito Santo? A dor sincera pelo pecado. Não estou falando de culpa neurótica que te paralisa. Não estou falando de medo de ir para o inferno. Estou falando de uma tristeza amorosa por ter magoado aquele que te ama. Quando você começa a sofrer por dentro, por coisas que antes você achava normais, justificava facilmente, empurrava para debaixo do tapete, isso é sinal de que o Espírito está mexendo em você. Quando você passa a lutar contra pecados antigos com perseverança, mesmo caindo às vezes, mas sempre levantando, sempre tentando outra vez, isso é obra do Espírito. Porque olha a diferença crucial. O demônio acusa e paralisa. Ele te faz sentir um lixo inútil, que nunca vai mudar mesmo. Então nem adianta tentar. O Espírito Santo faz o oposto. Ele te mostra o pecado, sim, mas te mostra também a porta de saída. Ele te faz sofrer pelo erro, mas te dá força para recomeçar. Ele corrige, mas levanta. Então, como saber se essa docilidade existe em você? Padre Pio dava um conselho simples e cirúrgico. Observe as pequenas reações do seu coração. Como você reage quando é contrariado? Quando alguém te diz não? Quando as coisas não saem do jeito que você planejou? Você explode? Guarda rancor? Planeja como se vingar? Ou você consegue, mesmo doendo, respirar fundo e entregar aquilo nas mãos de Deus? Como você reage quando é corrigido? Você sobe nas tamancas imediatamente para se defender? Procura justificativas? Ataca quem teve coragem de te falar a verdade?
Ou você consegue, mesmo com o orgulho gritando dentro do peito, parar e pensar se há alguma verdade ali que você precisa ouvir? Quando você precisa renunciar a algo que você ama muito por amor a Deus, como você lida com isso? Fica reclamando o tempo todo? Se sente uma vítima? Guarda ressentimento? Ou consegue fazer a renúncia com alguma paz, confiando que Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando você não entende? O Espírito Santo se revela exatamente nessas reações pequenas. Uma alma guiada por Ele aprende a calar quando seria mais satisfatório gritar. Aprende a esperar quando seria mais tentador forçar. Aprende a confiar quando seria mais lógico entrar em pânico. Não porque é fraca ou passiva, mas porque sabe que Deus age no tempo certo, do jeito certo, mesmo que demore. E tem outro sinal discreto, mas poderosíssimo: o amor pela verdade, mesmo quando ela fere. Padre Pio era duro nisso. O Espírito Santo nunca negocia com a mentira. Ele ilumina sua consciência para que você reconheça seus erros sem desculpas, sem rodeios, sem culpar os outros. Se você sente dentro de si um chamado insistente à honestidade interior, à coerência entre o que você fala e o que você vive, à retidão mesmo quando ninguém está olhando, isso é um termômetro precioso. Não é vistoso. Não dá para postar nas redes sociais, mas é um sinal confiável de que o Espírito está trabalhando. E mais, o amor silencioso pela oração. Não aquela oração falada só da boca para fora, enquanto a mente está em outro lugar, mas um desejo genuíno de estar com Deus, de sentir falta dele quando você não reza. Uma alma tocada pelo Espírito sente um vazio quando passa muito tempo longe da oração. Ela pode estar exausta, pode estar distraída, mas ela volta. Não por obrigação, por atração. É como quando você sente falta de alguém que ama. Não é peso, é desejo, é saudade. O Espírito Santo cria esse vínculo com Deus, onde a alma aprende a descansar na presença divina. E isso não acontece instantaneamente. É um processo lento, mas quando está acontecendo, você percebe. A oração deixa de ser tarefa na sua lista de afazeres e vira um encontro que você espera. Mas tem um problema sério que Padre Pio denunciava. Muita gente perde completamente a sensibilidade ao Espírito Santo por viver em constante distração espiritual. Olha a vida que a gente leva. Ruído o tempo todo, notificações sem parar, redes sociais competindo pela sua atenção a cada segundo, séries, músicas, debates, notícias, opiniões. No meio desse barulho infernal, o Espírito fala baixo. Ele sussurra. Se seu coração está sempre ocupado, sempre lotado de ruído, ele é abafado. Você não consegue ouvir. Por isso Padre Pio martelava tanto na importância do silêncio interior, do recolhimento, do exame de consciência diário, de momentos de silêncio diante do Santíssimo. Ele dava uma instrução prática muito simples, que mudou a vida de milhares de pessoas. Antes de dormir, pare e se escute. Não precisa ser um exame de consciência de meia hora, pode ser 5 minutos, mas faça. Pergunte a si mesmo: onde eu senti paz hoje? Onde eu senti inquietação? Onde eu fui fiel ao que Deus me pede? Onde eu resisti à graça que Ele estava oferecendo? Esse exercício simples abre espaço para o Espírito Santo agir com mais liberdade, porque você está criando um momento de silêncio onde Ele pode falar sem competir com 1000 outras vozes. E com o tempo, você vai percebendo padrões. Vai entendendo melhor como Deus fala especificamente com você. Tem outro sinal discreto, mas fortíssimo, que Padre Pio apontava: o amor crescente pelos sacramentais. Água benta usada com fé, não jogada de qualquer jeito. O rosário rezado com atenção, não só passando as contas mecanicamente enquanto pensa em outras coisas. A medalha usada com devoção, não como amuleto mágico de boa sorte. O Espírito Santo educa a alma a valorizar aquilo que protege, purifica, consagra. Quando uma pessoa começa a recorrer espontaneamente a esses meios, não por superstição infantil, mas por confiança genuína em Deus, isso é sinal de uma alma sendo guiada. Ela está aprendendo a usar as armas espirituais que a Igreja oferece.
Mas atenção a um detalhe que muita gente não entende, e isso causa confusão. O Espírito Santo não elimina as lutas. Muita gente pensa que se está cheia do Espírito Santo, a vida vai ficar fácil, os problemas vão sumir, tudo vai ser paz e alegria constante. Mentira. Pelo contrário, muitas vezes ele permite provações maiores. Padre Pio ensinava que Deus prova as almas que ama porque quer purificá-las. Quer arrancar delas tudo que ainda é apego desordenado, orgulho escondido, vaidade espiritual disfarçada de piedade. Então, o sinal da presença do Espírito não é vida sem cruz. É a capacidade de carregar a cruz sem perder a fé, sem endurecer o coração, sem ficar amargo, sem abandonar a oração, sem culpar Deus. Isso sim é obra do Espírito. Talvez você esteja vivendo agora um período de secura espiritual terrível, daqueles em que você reza e parece que suas palavras batem no teto e voltam. Você vai à missa e não sente absolutamente nada. Lê a Bíblia e as palavras parecem mortas na página. Pede e o céu parece trancado. Não tire conclusões apressadas de que o Espírito Santo te abandonou. Padre Pio ensinava algo que assusta. Muitas vezes, nesses momentos de aridez total, ele está agindo mais profundamente ainda. Está arrancando raízes escondidas de orgulho espiritual. Está te libertando do apego a consolações religiosas. Está destruindo aquela vaidade disfarçada de santidade. Se, mesmo sem sentir rigorosamente nada, você permanece fiel, continua rezando, continua tentando, não desiste. Isso é um dos sinais mais puros da presença do Espírito. Porque aí não é mais emoção que te sustenta, é fé pura. E fé pura, nua, sem apoios emocionais, é exatamente o que ele quer produzir em você. O demônio tenta te enganar sussurrando que se Deus não fala alto, ele não está presente. Padre Pio dizia exatamente o contrário. Quanto mais profunda é a ação de Deus, mais silenciosa ela é. O Espírito Santo trabalha como um artesão paciente. Ele não quebra a pedra de uma vez com marretadas. Ele vai cinzelando aos poucos, retirando excessos milimétricos, moldando a alma com delicadeza, preparando-a para algo muito maior do que ela consegue imaginar. Por isso, nunca despreze os pequenos sinais. Nunca ignore aquela consciência que te incomoda quando você está prestes a fazer algo errado. Aquela palavra do Evangelho que de repente parece ter sido escrita especificamente para você hoje. Aquela correção que dói no orgulho, mas que no fundo você sabe que é verdadeira. Aquele convite interior para mudar que insiste, 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 mesmo quando você resiste com todas as forças. Tudo isso pode ser o Espírito Santo agindo de forma discreta, silenciosa, mas poderosamente transformadora na sua vida. Se este conteúdo está tocando algo dentro de você neste momento, se você está reconhecendo alguns desses sinais na sua própria jornada, escreva nos comentários: Espírito Santo, ensina-me a ouvir. E coloque também sua intenção, seu pedido, aquela luta que está pesando no seu coração agora. Quando compartilhamos nossas intenções em comunidade de fé, criamos uma corrente poderosa de oração uns pelos outros. E se você conhece alguém que está confuso espiritualmente, que anda correndo atrás de experiências extraordinárias, mas ignorando completamente a ação silenciosa de Deus na vida comum, compartilhe este vídeo. Você pode estar sendo instrumento para essa pessoa finalmente enxergar o que Deus já vem fazendo nela há anos. Padre Pio nos ensina algo profundo e assustador ao mesmo tempo. O céu começa dentro da alma que se deixa conduzir docilmente. O inferno começa naquela resistência orgulhosa à graça, naquela teimosia de querer fazer tudo do nosso próprio jeito. E o purgatório? O purgatório é esse processo doloroso, mas profundamente amoroso, de purificação que muitos de nós já experimentamos aqui mesmo na Terra. Quanto mais dócil ao Espírito Santo você for agora nesta vida, enquanto há tempo, menos dolorosa será essa purificação depois. Porque você está deixando Deus trabalhar em você, enquanto ainda pode cooperar conscientemente, ativamente, com a graça. Antes de encerrar, quero te fazer um convite prático e concreto, algo simples, mas poderosíssimo. Durante 7 dias consecutivos,
Faça o seguinte exercício. Todos os dias pela manhã, antes de pegar o celular, antes de olhar mensagens, antes de começar qualquer outra coisa, fale em voz alta ou mentalmente estas palavras. Espírito Santo, guia meus pensamentos, minhas palavras e minhas decisões hoje. À noite, antes de dormir, reserve 3 minutos para agradecer por qualquer luz recebida durante o dia, por menor que pareça. Agradece por aquele momento em que você conseguiu segurar a língua em vez de falar o que não devia, por aquela decisão certa que você tomou mesmo custando caro, por aquela tentação que você venceu com a graça de Deus, por aquela paz estranha que você sentiu no meio de uma situação caótica. Eu te garanto uma coisa, você vai começar a perceber mudanças sutis, mais profundas. Não vai ser espetacular, não vai dar para filmar e postar, mas vai ser real, porque você está abrindo espaço consciente e deliberado para o Espírito Santo trabalhar. Está sintonizando sua alma na frequência certa para ouvir o que ele já vem sussurrando há tanto tempo. E se você deseja proteção espiritual real para sua casa e sua alma, algumas práticas concretas que Padre Pio recomendava insistentemente. Mantenha água benta na entrada da sua casa e use com fé, não mecanicamente. Reze o rosário pelo menos uma vez por semana com atenção plena, não no piloto automático. Confesse-se com regularidade. Não deixe passar meses acumulando peso na consciência. E evite ambientes, conteúdos, conversas, músicas, séries que abafam a voz de Deus dentro de você. O Espírito Santo ama a ordem, ama a pureza, ama a verdade. Quanto mais você criar um ambiente interior e exterior que favorece essas coisas, mais espaço ele tem para trabalhar livremente em você. E agora um pedido do coração. Se este conteúdo tocou algo profundo em você, se você sentiu que essas palavras eram exatamente o que você precisava ouvir hoje, demonstre isso deixando seu like. Esse gesto simples, que leva 1 segundo, ajuda este vídeo a alcançar mais pessoas que também precisam dessa mensagem urgentemente. Compartilhe com aquela pessoa que você sabe que está buscando respostas espirituais nos lugares errados. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho das notificações. Somos uma família de fé aqui, e quando nos unimos para fortalecer uns aos outros, criamos algo muito maior e mais poderoso do que qualquer um de nós sozinhos jamais poderia criar. Para aqueles que desejam apoiar ainda mais profundamente este trabalho de levar os ensinamentos de Padre Pio a milhares de pessoas, considere se tornar membro do canal. Com seu apoio, conseguimos continuar produzindo conteúdos que fortalecem a fé verdadeira, que trazem luz em meio à confusão deste mundo, que ajudam pessoas a encontrar Deus não em lugares extraordinários, mas no silêncio transformador de seus próprios corações. Juntos, somos infinitamente mais fortes. Juntos podemos espalhar essa mensagem de esperança e transformação real para muito mais gente. E nunca, nunca esqueça, o sinal mais discreto da presença do Espírito Santo não é algo que se vê com os olhos físicos. Não é algo que você pode fotografar, filmar ou provar para os outros. É algo que transforma o coração por dentro, em silêncio, sem alarde. Se você sente um desejo sincero de ser melhor, de amar mais profundamente, de obedecer a Deus mesmo tropeçando 1000 vezes no caminho, isso já é um milagre silencioso acontecendo dentro de você neste exato momento. Não menospreze esse milagre discreto só porque ele não é espetacular ou digno de aplausos. Os milagres mais profundos e permanentes de Deus acontecem no segredo do coração, longe dos holofotes, invisíveis aos olhos humanos, mas perfeitamente visíveis aos olhos de Deus. E um dia, quando você olhar para trás na sua jornada, vai perceber com espanto o tanto que você mudou. Vai ver que aquela pessoa que você era há 1 ano, há 5 anos, há 10 anos, já não existe mais. Foi sendo transformada aos pouquinhos, quase imperceptivelmente, dia após dia, pelo toque delicado e persistente do Espírito Santo, que nunca desistiu de você. Que o Espírito Santo te envolva neste momento com sua presença amorosa, te ilumine com sua sabedoria que transcende todo o entendimento humano e te conduza pelos caminhos que Ele preparou especificamente para você,
desde antes da fundação do mundo. Que você aprenda a reconhecê-lo, não no barulho que impressiona e passa, mas no silêncio que salva e permanece, no sussurro que transforma vidas, na paz inexplicável que sustenta mesmo quando tudo desmorona. Que você se torne cada dia mais dócil à sua voz suave, mais sensível ao seu toque delicado, mais confiante na sua condução misteriosa, mas perfeita. E que quando as pessoas olharem para você daqui a algum tempo, não vejam mais você, mas vejam o reflexo luminoso daquele que habita em você e que está te moldando, silenciosa mas poderosamente, a imagem e semelhança perfeita de Cristo. Fica com Deus, meu irmão, minha irmã. E até o próximo vídeo.